Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. O rei Davi foi um grande líder para o povo de Israel, um grande rei. Até que séculos depois, o povo de Israel ainda se recordava e falava daqueles tempos maravilhosos que foram tempos de bênçãos, de muitas bênçãos para o povo de Israel. Muita alegria. Tempo de fidelidade como o povo de Deus. Tempo de felicidade para o povo. Mas Davi também foi um pecador. O pecado ele cometeu escondido. Pouca gente ficou sabendo. Mas Deus depois resolveu revelar para todo mundo. E o pecado do Davi, tendo sido escolhido para ser o rei do povo, para ser assim, representante de Deus no meio do povo, foi ungido como rei. O pecado dele foi bem grave. O pecado, em primeiro lugar, foi um abuso de poder, do poder que ele tinha como rei. Também, ele não respeitou os direitos do outro e da outra, até da união conjugal. Ele tentou envolver o Urias de uma mentira. E quando ele não conseguiu, ele mandou matar Urias. O pecado foi bem grave, bem grande.
Mas Davi se arrependeu. Diante desta chamada de atenção que Natã, o profeta Natã, fez com ele, que ouvimos na primeira leitura, Davi, na hora, confessou o seu pecado, admitiu e se arrependeu. Então, Davi, além de tudo que eu já falei, ele acaba sendo uma grande prova da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, esta é a nossa missão. É a nossa missão. De saborear, em primeiro lugar, de experimentar dentro de nós esta misericórdia de Deus, diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas também transmitir esta misericórdia de Deus aos outros, a todo mundo. É a nossa missão e é uma missão linda. No Evangelho, no início do Evangelho, Jesus fala para os apóstolos: vamos para outra margem. Vamos para outra margem. O Papa Francisco vem insistindo que nós temos que ser uma igreja em saída, não fechada em si, mas realmente olhando para fora, olhando para os povos de todas as nações, olhando para tanta gente que ainda não conhece o nosso Salvador Jesus Cristo, ou que conhece pouco, que não entende o que Jesus, a palavra de Deus, o que Ele veio fazer entre nós. A Kátia nos lembrou disso na sua pregação hoje. A igreja em saída. Senão, não somos a igreja que Jesus fundou. E que temos que testemunhar pelas nossas palavras, mas não só pelas nossas palavras, mas pela nossa vivência, que queremos mesmo levar Jesus Cristo ao mundo, especialmente aos pobres, aos esquecidos, aquelas pessoas que hoje são desvalorizados por todos e até às vezes por nós. Mais tarde no Evangelho, Jesus chama a atenção dos apóstolos. E por que Ele chama a atenção? Pelo medo que eles mostraram dentro do barco. Este medo que paralisa, como a Kátia também falou hoje. Não podemos deixar o medo. O medo vem na nossa vida. Todos nós somos corajosos na graça de Deus, mas também não somos tão corajosos. Todos nós, diante de certas situações, certos momentos, a gente fica um pouquinho com medo. Mas temos que tirar isto da nossa vida. E a gente só faz com a graça de Deus. Jesus também reclamou pela falta de fé. A falta de fé que os apóstolos mostraram. Muitas vezes, todos nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus. Sejam doenças nossas ou doença de um membro da nossa família ou de alguém que é muito importante, que queremos pedir a Deus que esta pessoa seja curada.
ou qualquer outro problema na nossa vida ou na vida dos outros. Falta de emprego. Chegamos e peçamos a Deus, falamos com toda convicção: o Senhor pode resolver isto. Eu estou aqui porque eu confio no Senhor. Quero que o Senhor faça isto, é algo tão bom. Por favor, faça isso. Mas Deus, às vezes, até que todas as vezes, nas nossas orações, Ele nos convida a ir além disso, a dar mais um passo. É certo? Ele fala que devemos colocar tudo que nos preocupa, devemos colocar tudo diante dEle e fazer o nosso pedido e com confiança. Mas temos que também, o que Deus pede de nós é deixar tudo nas mãos dEle. Queremos somente a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Como Jesus rezou na véspera da sua paixão, quando Ele disse: meu Pai, passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso tem que ser a nossa oração e sempre. Mas podemos dizer: mas eu não tenho este grau de santidade. São os santos que fizeram isto. Mas nós, cada uma de nós, somos chamados a ser santos, como o Leandro nos lembrou na sua pregação hoje. Somos chamados a ser santos. É este nome que Deus quer colocar na frente do nosso nome: santo. E o santo, ele ou ela faz o impossível. Não sozinho, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Maria, a nossa mãe, ela fez o impossível. Ela conseguiu. E nós, com a graça de Deus e com a ajuda da nossa mãe, também podemos fazer para chegar a sermos santos e santas. No momento de silêncio, convido a cada uma a só pensar sobre isso e pedir esta graça de Deus como a graça principal, não aquilo que nós queremos, mesmo que seja muito boa, muito bom, mas queremos o que Deus quer. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.